Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 272º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulo 11 e capítulo 12, livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 2, e o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ao capítulo 2, versículo 19. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 11 e 12. A aliança é quebrada. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram. Porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retornaram às maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém.
Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. A resposta de Deus. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não o matemos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Segundo o lamento de Jeremias. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra, que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. A resposta de Deus. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Deus castiga os devastadores do país. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança. Entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores, contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra.
não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo: tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 11, exposição bíblica dos versículos 1 a 8. O rei e o povo haviam publicamente prometido ao Senhor que obedeceriam aos termos da aliança, conforme 2 de Reis, capítulo 23, versículo 3. Sem dúvida, o rei fora sincero. Para a maioria do povo, entretanto, a obediência era apenas uma questão de seguir com a multidão e fazer o que fosse do agrado da maioria. Compreendendo o versículo 2, Deus disse para Jeremias lembrar ao povo tanto as bênçãos como as maldições descritas na aliança, conforme Deuteronômio 27 e 28. Se as bênçãos do Senhor não pudessem motivá-los a obedecer aos seus mandamentos, talvez o temor ao julgamento divino o fizesse. Deus tinha de tratar com o povo como crianças que obedecem para ganhar recompensa ou para escapar de uma surra. Como ele desejava que lhe obedecessem simplesmente por amor a ele e pela vontade de agradá-lo. Exposição bíblica dos versículos 9 a 17. A conspiração contra o rei escondia, na verdade, uma rebelião contra a aliança de Deus e a reforma que Josias estava fazendo na terra. A menos que a palavra do Senhor seja obedecida e funcione na prática em nossa vida, Deus não pode nos abençoar como gostaria. O povo, entretanto, preferiu quebrar a aliança e adorar os falsos deuses. Contudo, o que adoramos e o modo como o fazemos não são mera casualidade, mas elementos essenciais que determinam o caráter da própria vida. Compreendendo o versículo 14, o desastre estava para vir sobre Judá e nada poderia mudar isso. O povo poderia clamar aos seus deuses, mas eles não responderiam. Mesmo se as pessoas se voltassem para o Senhor e implorassem por sua ajuda, ele não lhe responderia. Por isso, Deus ordenou pela segunda vez que Jeremias não orasse pelo povo, conforme capítulo 7, versículo 16 e capítulo 14, versículo 11. O povo adorava tantos deuses quanto cidades havia em Judá, e havia tantos altares quanto ruas em Jerusalém. No entanto, nada disso poderia livrar a nação do terrível julgamento que estava vindo. Os deuses que nós mesmos criamos não podem nos proteger. Exposição bíblica dos versículos 16 e 17. O Senhor comparou Israel a uma oliveira, imagem que Paulo usaria mais tarde em Romanos 11. A oliveira é muito valorizada no Oriente Médio por causa de seu fruto e do azeite, um óleo de grande utilidade feito da azeitona. Judá se via como uma oliveira verdejante que nunca cairia. Todavia, Deus viu uma tempestade se aproximando, com ventos que quebrariam seus ramos e relâmpagos que a incendiariam. Jerusalém seria quebrada e queimada como oliveira inútil. Compreendendo o versículo 17, se o maior pecado é corromper o bem maior, então o reino de Judá era culpado de grande transgressão. Seu bem maior era conhecer o verdadeiro Deus e adorá-lo, mas o povo perverteu tal bênção e adorou ídolos. Os judeus fizeram do templo de Deus um covil de ladrões, perseguiram seus profetas, rejeitaram sua aliança e desonraram o seu nome. Examinemos nosso coração e nossa igreja. Que ídolos ocupam nosso coração?
Nossa devoção é inteiramente do Senhor ou é dividida entre Cristo e mais algum outro? É a exposição bíblica dos versículos 18 a 23. A conspiração dos judeus contra Jeremias nasceu da rejeição à palavra de Deus, pois, se houvesse aceitado a palavra, teriam honrado o profeta e ouvido o que o Senhor tinha a dizer através dele. Era de esperar que os sacerdotes em Anatote tivessem discernimento suficiente para não darem ouvidos a falsos profetas. Mas o fato de uma pessoa ocupar um cargo religioso não garante que ela possua sabedoria espiritual. Capítulo 12. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Tão logo Deus acabou com as duas conspirações, Jeremias se encontrou lutando com uma crise teológica. Ele não conseguia entender por que um Deus santo permitia que falsos profetas e sacerdotes infiéis prosperassem no ministério, enquanto ele, um fiel servo do Senhor, estava sendo tratado como um cordeiro para o sacrifício. Compreendendo o versículo 4, Jeremias estava preocupado com o bem-estar de seu povo. Ele viu a aflição da terra por causa dos pecados dos líderes, com muitas pessoas inocentes sofrendo. Deus havia enviado seca à nação, o que era uma das disciplinas previstas na aliança, conforme Deuteronômio 28, versículos 15 a 24. A vegetação estava secando e os animais morrendo, mas os líderes perversos, que eram culpados pela seca, não estavam apenas sobrevivendo, mas prosperando com as perdas alheias. Exposição bíblica dos versículos 5 e 6. A resposta de Deus a Jeremias, entretanto, não foi a esperada. O foco não estava no perverso, mas em seu servo. Como muitos de nós fazemos quando estamos sofrendo, Jeremias perguntava: como eu posso sair disso? Quando deveria perguntar: o que eu posso obter disso? Os servos de Deus não vivem de explicações, mas de promessas. Compreender as explicações pode satisfazer nossa curiosidade e nos tornar mais espertos, mas, se nos mantivermos nas promessas, o Senhor solidificará nosso caráter e nos fará melhores servos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 12. Trago a exposição bíblica dos versículos 7 a 17. O povo de Deus era a herança especial de Deus, conforme Êxodo 19, versículo 5 a 6, Deuteronômio 4, versículo 20, capítulo 32, versículo 9, e a terra de Canaã era a herança de que ele tinha dado ao seu povo, conforme Êxodo 15, versículo 17, Salmos 78, versículo 5. A terra pertencia ao Senhor e apenas foi emprestada aos judeus para que a usassem, conforme Levítico 25, versículo 23. Eles deviam obedecer às leis e proteger a terra contra maus tratos e contaminação, mas desobedeceram às leis e contaminaram sua herança, conforme capítulo 18, versículos 25 e 27, e Deuteronômio 21, versículo 23. Deus os disciplinou, tirando-os da terra prometida e deportando-os para a Babilônia. Isso deu à terra de Israel oportunidade de ser curada. Vamos para a leitura no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 2. Arrependimento fingido. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles foram infiéis a mim.
Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Amém. Compreendendo o livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 2. Versículo 6. A exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Lendo estas palavras, temos a impressão de que a nação estava sinceramente se arrependendo e buscando o Senhor. Quando vemos o que Deus disse, no entanto, fica claro como a confissão do povo era de fato superficial. Ele, Israel, não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Conforme capítulo 7, versículo 10, muitas vezes o acusado em um julgamento expressará arrependimento e remorso por aquilo que fez e pedirá outra chance. Foi exatamente isso que Israel fez, mas Deus previu o subterfúgio hipócrita da nação e expôs não só sua falsidade, mas o modo pecaminoso com que ela havia tratado seu Senhor. A exposição bíblica dos versículos capítulo 6, versículo 4 ao capítulo 7, versículo 16. Em uma série de comparações e metáforas muito pertinentes, Oséias revela o verdadeiro caráter do povo de Israel. A exposição bíblica dos versículos 4 a 11. No início da manhã, a névoa se assemelha à joia cintilante, mas logo ela evapora ao sol. A devoção de Israel ao Senhor era temporária, até agradável, mas não duradoura. Para dar certa substância à fé da nação, o Senhor enviou seus profetas com a palavra de Deus, que é como uma espada pungente, conforme Efésios 6, versículo 17, e um relâmpago, conforme Oséias 6, versículo 5. Mas o povo se recusou a ouvir. Deus não quer que nosso relacionamento com Ele consista em sentimentos rasos e passageiros, nem em palavras e rituais vazios, corações que estão entusiasmados em um dia e gelados no dia seguinte. Um ritual superficial nunca pode tomar o lugar do amor sincero e da obediência fiel. Conforme 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 a 23, Amós 5, versículos 21 a 24, Miqueias 6, versículo 6 a 8 e Mateus 9, versículo 13, capítulo 12, versículo 7. Compreendendo o versículo 7, Deus havia prometido suas bênçãos a Adão se ele obedecesse às suas ordens, mas o primeiro homem intencionalmente desobedeceu e fez a raça humana mergulhar no pecado e na morte, conforme Romanos 5, versículos 12 a 21. Conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 a 22. Deus havia prometido a Israel as bênçãos da terra prometida se o povo lhe fosse submisso, conforme Deuteronômio capítulo 28. Mas os judeus quebraram a aliança e sofreram as consequências tanto para Israel como para Judá. Deus havia designado uma colheita e eles colheriam apenas o que havia plantado, conforme Gálatas 6, versículos 7 a 8. Capítulo 7. Trago o último comentário. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Oséias, capítulo 7, até o versículo 2. A exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Deus queria curar Israel. O que impedia de ajudar o seu povo aflito é que os israelitas queriam que ele agisse de acordo com os termos deles e não conforme a condição de sua santa aliança.
Eles achavam que poderiam escapar de seus muitos pecados, mas o Senhor onisciente viu todos eles e se lembrou de tudo o que fizeram, conforme versículo 2. Também compare no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 16 a 17. Vamos para a leitura no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao capítulo 2, versículo 19. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O interesse de Paulo pelos Colossenses. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. A plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo.
Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Amém. Compreendendo o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ao capítulo 2, versículo 19, trago a exposição bíblica do capítulo 1, versículo 28, ao capítulo 2, versículo 1. Paulo não está dizendo que nossas orações serão mais eficazes se usarmos todos os tipos de força carnal, nem isso significa que devemos lutar com Deus e cansá-lo para que atenda às nossas necessidades. Paulo descreveu um esforço espiritual. Era o poder de Deus agindo em sua vida. A verdadeira oração é dirigida ao Pai, conforme Mateus 6, versículo 9, por meio do Filho, em seu nome, conforme João 14, versículos 13 a 14, no poder do Espírito Santo, conforme Judas 20. Quando o Espírito está trabalhando em nossa vida, podemos orar poderosamente de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 2. Trago o versículo 2. Nem todos somos chamados para ser apóstolos, mas cada um de nós tem um ministério dado por Deus. Podemos compartilhar o Evangelho e ganhar almas para Jesus. Podemos sofrer por Cristo e cumprir o ministério que Deus nos deu. Podemos também lutar em oração pelo povo de Deus e incentivá-lo a amadurecer. Paulo dedicou o seu tempo para ministrar aos indivíduos. Observe a repetição de todo homem em capítulo 1, versículo 28. Se ministrarmos o mesmo a alguns cristãos, estaremos ajudando toda a igreja. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Ao revermos estas imagens do progresso espiritual, vemos como o cristão em crescimento pode facilmente derrotar o inimigo e não se desviar do caminho. Se nossas raízes espirituais forem profundas em Cristo, não vamos querer outro solo. Se o Filho de Deus é nosso alicerce seguro, não temos necessidade de mudar. Por outro lado, se estivermos estudando a palavra e crescendo nela, não seremos facilmente seduzidos por falsas doutrinas. E, se nosso coração estiver transbordando em ações de graças, nem cogitaremos a possibilidade de nos afastar da plenitude que temos em Cristo. O cristão com base que está em crescimento e é agradecido ao Senhor, não se desviará do caminho. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Quando uma pessoa nasce de novo na família de Deus, ela nasce completa em Cristo. Seu crescimento espiritual não é algo que lhe é acrescentado, mas sim nutrido. Ela cresce de dentro para fora. Nada precisa ser acrescentado a Cristo, porque Ele já é a plenitude de Deus. Enquanto se aproxima da plenitude de Cristo, o cristão é cheio de toda a plenitude de Deus, conforme Efésios 3, versículo 19. Do que mais ele precisa? Reflita. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Os mestres judeus a quem Paulo atacou em Gálatas insistiam que a circuncisão e a obediência à lei eram necessárias para a salvação. O capítulo 15 de Atos mostra bem esse problema. O legalismo gnóstico dizia que a lei judaica ajudava os cristãos a se tornarem mais espirituais. Nessa ótica, se fossem circuncidados, se cumprissem determinadas dietas e observassem os dias santos, então eles se tornavam parte da elite espiritual na igreja. Infelizmente, temos pessoas com ideias similares em nossas igrejas hoje. Compreendendo o versículo 12, Paulo usou a palavra batismo no sentido figurado nesta seção de sua carta, pois água alguma poderia enterrar uma pessoa com Cristo ou torná-la viva nele. O batismo nas águas por imersão é uma imagem dessa experiência espiritual. Quando uma pessoa é salva, ela é imediatamente batizada pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 13, e se identifica com o cabeça, Jesus Cristo. Esta identificação significa que o que aconteceu com Cristo também se aplica a nós. Quando ele morreu, nós morremos com ele.
Quando ele foi sepultado, fomos sepultados, e quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Compreendendo o versículo 13, Paulo deixou claro que o cristão não está sujeito de modo algum ao sistema de leis do Antigo Testamento e que nem esse sistema pode lhe trazer algum bem espiritual. Somente Jesus Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades espirituais, pois toda a plenitude de Deus está nele. A exposição bíblica dos versículos 16 a 21, a base de nossa liberdade é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme versículo 9. Na cruz, ele cancelou a dívida e as acusações legais contra nós, conforme versículo 14. Como cristãos, estamos debaixo da graça como uma regra de vida e não debaixo da lei. Referência a Romanos 6, versículos 14 a 15. Compreendendo o versículo 17, a pessoa que julga um cristão porque ele não está vivendo debaixo das leis judaicas está, na verdade, julgando Jesus Cristo. Ela está dizendo que Cristo não terminou a obra de salvação na cruz e que devemos acrescentar algo a essa obra. Ela também está dizendo que Jesus não é suficiente para todas as necessidades espirituais do cristão. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao capítulo 2, versículo 19. Trago o versículo 19. Se o cristão não aproveita o alimento espiritual que vem de Cristo e de outros cristãos, ele fica fraco. Mas os falsos mestres não estavam se apegando ao cabeça e, portanto, estavam espiritualmente subnutridos. Mesmo assim, consideravam-se como autoridades espirituais. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.